consciência evoluiu paralelamente à complexidade biológica e social dos sistemas vivos, e nesse contexto, a natureza básica da consciência está relacionada às influências coletivas e, portanto, a consciência pode ser vista como um fenômeno coletivo. As teorias do campo eletromagnético da consciência propõem que a consciência resulta quando um cérebro produz um campo eletromagnético com características específicas. Uma investigação científica extensa descobriu que uma forma de coerência quântica opera dentro dos sistemas biológicos vivos através do que é conhecido como as excitações biológicas e a emissão de biofótons. Isso significa que a matéria metabólica é armazenada como uma forma de excitações eletromecânicas e eletromagnéticas, e isso implica que todos os organismos biológicos vivos emitem continuamente radiações de luz que formam um campo de coerência e comunicação. Cientistas descobriram que cada disparo de um neurônio gera inerentemente padrões no campo eletromagnético circundante se o seu disparo for síncrono. O campo eletromagnético em torno de nossos neurônios está armazenando os dados de maneira simultânea com as nossas crenças e experiências, ajudando a definir a nossa consciência. Se a natureza da consciência é baseada em interações elementares, as interações dos campos físicos conhecidos podem servir como mediadores da consciência e podem produzir os fenômenos fundamentais da consciência, o efeito de grupo ou consciente coletivo. Nesse sentido, a consciência seria basicamente um campo eletromagnético que é acoplado ao campo de vácuo, e as suas fontes são os sistemas cósmicos do Sol, da Terra e da Lua, juntamente com as fontes naturais da biosfera, especialmente os campos naturais nos quais podemos nos sintonizar mais facilmente, o campo físico emitido pelos organismos humanos. Assim, se a consciência é uma expressão do campo eletromagnético, então os constituintes de um grupo interagem através desses campos e são capazes de detectar as informações eletromagnéticas vindas de seu ambiente e também de emitir sinais eletromagnéticos contendo informações sobre os seus estados internos. A evolução da consciência, como a do universo, nos mostra que a evolução começou do todo e se diferenciou progressivamente em partes a partir da forma atemporal sem espaço, através das galáxias, do desenvolvimento do sistema solar e da Terra, até o desenvolvimento de subsistemas cada vez menores da consciência, até o indivíduo humano. Esta direção da evolução da consciência é naturalmente extrapolada para o aparecimento da consciência coletiva e do campo da consciência da humanidade. A organização de um organismo envolve necessariamente campos que são os únicos meios para fazer uma sintonia simultânea dos diferentes subsistemas do organismo como um todo. A natureza usa os campos olfativos, acústicos, eletromagnéticos e de vácuo quântico, e esses campos, com a sua capacidade de compreender todo o organismo, são a base natural de uma interação global entre os organismos e a consciência coletiva. O fenômeno fundamental da consciência coletiva é conhecido como a facilitação social ou o efeito de grupo, e o seu papel é visto como um fator primário no desenvolvimento da consciência. O pesquisador húngaro Ervin Laszlo mostrou que um campo de informação holográfico é responsável pelos fenômenos físicos, biológicos e paranormais. Este campo holográfico
é, na verdade, um campo de vácuo não linear. O campo de informação na biologia é chamado de campo biológico ou morfogenético e aparece na sociedade como um campo coletivo. Evidências sugerem que campos de potencial eletromagnético intercedem o campo coletivo da consciência. Nesse sentido, a consciência é governada, armazenada e mantida em um campo eletromagnético que é gerado por nossos neurônios e é uma explicação para as velhas questões pertencentes à própria estrutura do pensamento. A compreensão matemática precisa do campo eletromagnético remonta à sua formulação por James Clerk Maxwell na segunda metade do século XIX. As equações de Maxwell revelam a interconectividade dos componentes vetoriais elétricos e magnéticos que compõem o campo eletromagnético. O físico experimental britânico Michael Faraday, através de sua pesquisa sobre o campo magnético em torno de um condutor carregando uma corrente contínua, estabeleceu a base para o conceito do campo eletromagnético na física. O biofísico alemão Fritz Albert Popp demonstrou através de seus experimentos que campos biológicos coletivos podem dominar o campo individual e que os campos biológicos estão relacionados a campos eletromagnéticos. Popp afirma que os biofótons são emitidos a partir de um campo eletrodinâmico coerente dentro do sistema vivo. Isso significa que cada célula viva está emitindo ou ressonando um campo biofotônico de energia coerente. Se cada célula está emitindo este campo, então todo o sistema vivo é, na verdade, um campo ressonante, um campo não local, onipresente. E como os biofótons são as entidades através das quais o sistema vivo se comunica, há uma intercomunicação quase instantânea por toda a parte. Segundo Popp, isso é a base para uma organização biológica coerente, chamada de coerência quântica, e que dessa forma, a capacidade da evolução não se baseia em luta e rivalidade agressivas, mas na capacidade de comunicação e cooperação. Se a consciência é organizada com a ajuda do campo eletromagnético, este campo pode ser capaz de transcender as bordas do organismo que emite as ondas e de interagir com o campo de consciência de uma outra pessoa próxima. O biólogo quântico irlandês John Joy McFadden propõe que a informação digital dos neurônios é integrada para formar um campo consciente de informação eletromagnética no cérebro, onde a atenção e a consciência estão correlacionadas com o disparo síncrono de múltiplos neurônios em vez do disparo de neurônios individuais. McFadden sugere que a consciência é o componente desse campo que é transmitido de volta aos neurônios e que comunica externamente o seu estado. Os pensamentos são vistos como representações eletromagnéticas da informação neuronal e a experiência do livre-arbítrio em nossa escolha de ações é vista como sendo a nossa experiência subjetiva do campo eletromagnético atuando em nossos neurônios. Nesse sentido, o campo eletromagnético compreende uma consciência universal que experimenta as sensações, percepções, pensamentos e emoções de todo ser consciente no universo. O físico americano David Bohm expressou uma visão de que a consciência humana está relacionada ao pré-espaço, a ordem implícita por trás do espaço-tempo. Para Bohm, a consciência seria o fator criativo a partir do qual todo fenômeno e a estrutura espaço-temporal se envolvem e, em última análise, o pensamento está relacionado ao inconsciente até os seus limites mais profundos. A mente consciente trabalha com informações processadas por níveis mentais mais profundos que são incorporados por mudanças mais sutis no cérebro. A mente profunda processa a informação do mundo exterior, entrando no organismo através dos sentidos externos e, paralelamente a ela, os dados de entrada vindos dos níveis mais profundos da mente. O neurofisiologista australiano John Eccles
propôs uma teoria do processo do pensamento baseada na mudança probabilística da função de onda quântica, assumida como ocorrendo sem o fornecimento de energia. Porém, estudos recentes demonstraram que a função de onda quântica precisa de energia, onde a energia é obtida a partir da flutuação de ponto zero do campo de vácuo. O cérebro humano interage com as ondas de vácuo através dos quanta do campo eletromagnético. As células processam as informações através das interações de onda de elétron-vácuo, onde o processo de pensamento ocorre em diferentes escalas do espaço e do tempo. As ondas eletromagnéticas podem interagir com as biomoléculas do cérebro, assim como a luz do sol interage com as moléculas de clorofila, transferindo a energia. As ondas de vácuo podem transferir as suas energias e o conteúdo da informação para ondas materiais nas mesmas frequências. Os campos eletromagnéticos são conhecidos por mediar a informação de forma extremamente eficaz através das ondas de luz. O físico americano Richard Feynman, o fundador da eletrodinâmica quântica, expressou uma visão de que a energia está presente em um campo global. A presença deste campo eletromagnético primário oferece pela primeira vez a ação à distância real e imediata. Segundo o médico americano Harold Saxenberg, o padrão de organização de qualquer sistema biológico é estabelecido por um campo eletrodinâmico complexo que é, em parte, determinado por seus componentes físico-químicos atômicos e que determina o comportamento e a orientação desses componentes. Os organismos biológicos mostram uma sensibilidade extrema aos sinais eletromagnéticos externos. As ondas eletromagnéticas terrestres, conhecidas como as ressonâncias de Schumann, têm uma frequência fundamental em torno de 7,83 Hz, coincidindo com a faixa das frequências mais criativas do cérebro, as ondas alfa. Em outras palavras, os nossos cérebros são capazes de interagir com o campo de informação do sistema de manutenção orgânica terrestre, principalmente no nível alfa, em frequências em torno de 7,83 Hz, que é a fonte mais influente do campo da consciência coletiva. O campo beta, o campo da consciência desperta, nas sociedades atuais parece ser em grande parte inativado e, ao contrário do campo alfa, não forma um campo efetivo da consciência coletiva. A razão para essa anomalia é que o estado de vigília não está em ressonância contínua com o campo alfa. O campo beta dos indivíduos está geralmente em um estado de baixa intensidade porque a maior parte da sua energia é consumida na repressão da mente profunda. No entanto, a maneira pela qual podemos alcançar campos de consciência mais saudáveis é o desenvolvimento do campo beta de alta intensidade, que é preenchido com os poderes dos níveis mais profundos da mente em uma ressonância natural. O efeito de campo da consciência coletiva é amplificado especialmente quando um grande número de participantes está envolvido. O sociólogo francês Émile Durkheim pôde demonstrar já em 1899 a existência de campos psíquicos coletivos. Ele mostrou que a realidade dos campos psíquicos coletivos é do mesmo grau que as dos campos físicos, uma vez que eles são mensuráveis através de índices sociais e as suas relações e consequências mostram a mesma taxa de estabilidade. Para Durkheim, o campo psíquico coletivo é uma expressão dos campos morais de fundo dos indivíduos. As nossas convicções morais seriam um certo tipo de atividades cerebrais combinadas, formadas a partir das nossas características comuns. Nesse sentido, a consciência cotidiana das pessoas é a expressão das informações úteis, crenças, hábitos e tradições. O comportamento básico, o modus vivendi, é determinado principalmente pela visão de mundo da pessoa que dirige o seu sistema de valores e decisões conscientes. A presença das ressonâncias de Schumann e a sua interação direta com a atividade cerebral
fornecem uma base natural adicional para o desenvolvimento da consciência da humanidade em uma consciência planetária. Perceber as informações naturais e cósmicas é uma função substancial que é uma condição da relação harmoniosa da sociedade com seu ambiente imediato e cósmico. As condições físicas para essa percepção são dadas apenas pela sintonia dos indivíduos agindo como um todo maior, sensível à radiação com comprimentos de onda cada vez maiores. A energia do campo unificado da consciência está sempre se movendo em direção a graus mais elevados de organização e de inteireza. Se o campo eletromagnético da Terra está aumentando, então isso vai permitir que o nosso cérebro seja capaz de captar frequências cada vez maiores. Aumentos na frequência criam aumentos na consciência e quando a nossa consciência aumenta, temos uma percepção maior que pode ser representada pelas ondas cerebrais gama. As ondas cerebrais gama, que podem ser 2 vezes mais altas do que as ondas cerebrais beta alta, representam um estado estimulado no cérebro e, no entanto, não estão conectadas aos estados de sobrevivência, mas sim correlacionadas com o tipo de superconsciência, bem como a estados de amor e compaixão. À medida que a Terra passa por sua metamorfose, talvez tenhamos também que passar por esse momento de intensidade emocional relacionado às ondas cerebrais beta antes de entrarmos em uma nova consciência dos estados de ondas cerebrais gama. A tendência da evolução está indo simultaneamente para uma complexidade mais elevada e, assim, para subsistemas cada vez mais complexos e, dessa forma, a evolução real é também acompanhada por um estado de complexidade gradativa e para formas de consciência cada vez mais elevadas. Devemos ter em mente que as moléculas são guiadas em suas ações pelas formas de ondas de seus estados quânticos, como por imagens internas. Como as imagens internas controlam todos os processos do mundo, elas devem ter guiado também a evolução da vida. Deste modo, a evolução biológica aparece primariamente não como uma adaptação de formas de vida ao seu ambiente, mas como a adaptação das mentes a formas cada vez mais complexas na potencialidade cósmica. Os caminhos cósmicos só se abrem em nós quando as nossas motivações estão vivas e quando uma força natural as desenvolve em uma forma mais elevada da existência. Se temos uma imagem realista do presente, isso ajuda a manter essa realidade, mas a exploração de uma realidade mais profunda e real é facilmente capaz de emergir e ressurgir quando mais e mais pessoas compartilham as experiências e as atitudes adequadas. Ao despertar os universos vivos dentro de nós, a humanidade pode alcançar um estágio em sua evolução onde esses universos vivos tornam-se interativos e começam a formar a base de um novo tipo de realidade muito mais consciente. Talvez a Terra esteja nos ajudando a levantar o véu, iniciando-nos a uma aceleração da energia e nos capacitando a ver a nossa verdadeira natureza. Talvez quando despertarmos para quem realmente somos, poderemos finalmente nos mover como uma consciência coletiva de um estado de sobrevivência para um estado de paz, luz e de prosperidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.